Olá, olá, você que está aqui comigo, mais um programa falando sobre marketing digital, fazendo você imaginar, pensar e também se sentir incomodado, por que você está me vendo pelo celular e não está caindo dinheirinho na sua conta, no seu negócio. E como que é que você pode estar trabalhando online, trabalhando com o seu celular e ganhando dinheiro? Bora descobrir? E hoje eu trouxe uma pessoa aqui que eu queria só deixar, antes de apresentá-lo, existe idade para a gente estar no marketing digital? Existe limite de idade? Algumas medidas, algumas preconceitos que a gente tem, né? Dizendo assim, agora eu já me aposentei, agora eu já tô com netinho, agora eu não sei o que o pessoal vai dizer de eu estar trabalhando no digital, com marketing digital. Então, hoje eu trouxe um convidado muito especial, que ele tem uma história incrível para contar e ele trabalha hoje com marketing digital e é vovô. Então, se você está achando que se aposentou e não precisa trabalhar no digital, não pode, acredite, você pode. Hoje eu trouxe o Marcos Jagger. Olá, Silvana, como Tudo é que você bem? tá? Obrigada por você ter vindo. Tá chovendo em São Paulo. Sim, e eu que você agradeço veio o no convite. interior. Vim de Jundiaí, peguei uma chuva no caminho, mas chegamos bem. Que legal. Me fala, Jagger, você estava em que profissão ou que atividade você fez durante a sua vida? Então, Silvana, eu sou oriundo do serviço público, né? Mas antes de entrar necessariamente nesse nosso bate-papo, eu queria mais uma vez agradecer o convite e também agradecer a audiência, né? O pessoal que está nos acompanhando, está nos ouvindo. E eu espero que de alguma forma a gente consiga contribuir não só para o crescimento, mas também dar uma guinada aí para que esse pessoal assuma uma postura diante da vida e tome uma decisão com relação às oportunidades que o marketing oferece. Pois bem, como eu estava falando, eu sou oriundo do serviço público. Eu vim da Secretaria de Segurança Pública, eu sou oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, aposentei em outubro de 2017. E, por incrível que pareça, até outubro de 2017 eu não tinha sequer uma conta no Facebook. Como que é? Eu 2017 não tinha nada. Perfil. Lá atrás, lembra do Orkut? Uhum. Né? Então, eu fiz um perfil no Orkut lá atrás, mesmo assim foi para brincar com meus filhos que eram pequenininhos, né? Tinha aquela tal de fazendinha, mas não achei muito interessante, acabei encerrando a conta, depois veio o Facebook, não abri. E eu sempre fui muito focado naquilo que eu me propunha a fazer. E não fiz, né? Mas eu sabia que existia uma possibilidade de se ganhar dinheiro, de se ter uma renda extra através da internet. E quando eu aposentei, eu falei, bom, agora chegou a hora, né? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu recebi alguns convites, algumas propostas para continuar na área de segurança, abrindo uma firma, né? Ou exercendo algumas atividades nessa área, mas eu não queria mais. Não, eu preciso bivotar e aí virar a chave. E aí comecei a estudar o marketing digital, né? E as coisas foram acontecendo aos poucos. Só pra gente entender, você começou como criando perfil básico, que é uma simples conta no Facebook e depois no Instagram também, que é ligado. Até então você não sabia nem se você ia na área de afiliado ou você ia na área de servir. Porque a gente tem no digital, você pode inspirar e educar outras pessoas com o conteúdo, né, que você conhece, empacotando conhecimento e vendendo, ou você pode também atuar na área de servir, né, com a sua habilidade, com o seu conhecimento. Qual das áreas que você começou primeiro, depois que você fez a tua conta no Facebook e no Instagram? Então, eu abri uma conta no Facebook, né, e aí eu comecei a ver algumas possibilidades. E um belo dia eu fui impactado lá por um anúncio, né? Porque quando você começa a procurar alguma coisa sobre como ganhar dinheiro na internet, começa a surgir anúncios e você acaba sendo perseguido por alguns players, né? Que depois eu entendi que existe um algoritmo que você pode deixar ele muito pronto para fazer, né, esse acompanhamento das pessoas que têm interesse nessa área. E eu acabei iniciando no drop, né? Eu abri uma loja de dropshipping, essa loja estava na plataforma da Shopify e eu importava então produtos da China para fazer vender esses produtos aqui no Brasil, né?
O começo foi difícil, foi complicado. Eu perdi umas 2, 3 contas, perdi o perfil. Foi um auê, né? Chegou um momento que a minha esposa, na época, ela falava assim, meu, para com isso, onde já se viu, você não tem mais idade, você está aposentado, né? Isso daí é para criança, isso é para jovem, isso é para quem é mais novo. Você não vai ganhar dinheiro com isso nunca, né? Mas eu sempre fui muito persistente, muito focado naquilo que eu fiz. Eu sou um estudioso contumaz, né? E isso continua até hoje, talvez até pelo meu perfil de militar, né? Eu tenho uma disciplina muito grande, muito forte nesse aspecto. Então, se eu pegar alguma coisa para fazer, eu vou correr atrás até dar resultado, nem que seja um pouquinho. Mas eu comecei a tomar muita paulada, né? Muito revés. Perdi dinheiro, gastava mais do que ganhava, tinha dor de cabeça, perdi perfil, e aí foi E aí, um belo dia, eu consegui engrenar, né? Através de um contato, conheci um pessoal bacana no Drop, e aí eu, seguindo alguns passos básicos, né? Orientado por pessoas que estão no mercado há muito tempo, eu acabei tendo os meus primeiros resultados, né? Então, em 2017, em outubro de 2017, eu aposentei, não tinha perfil, criei o meu perfil. Nesse ínterim, eu cheguei a trabalhar até de Uber, né? Fazer alguma coisa, vai trabalhar de Uber, mas não virou. Falei, não, tem que estudar. O negócio é estudar e ganhar dinheiro na internet. Aí comecei em 2018, em janeiro, e isso perdurou até outubro de 2018. Em outubro de 2018, estava com a minha loja pronta, estava acompanhando meu pai, que estava com uma doença grave em Santa Catarina. Ele faleceu de câncer em outubro de 2018, eu fiquei 30 dias lá com ele. E foi exatamente nesse período que eu estava cuidando do meu pai que as coisas começaram a dar certo. Né? Longe de tudo, de todos, né? Você acha que a influência da cobrança da sua esposa em fazer dar certo te tirou dessa sobrecarga, dessa pressão quando você estava longe de casa? Não, não necessariamente, porque mesmo em casa eu sempre fui muito aplicado, né? E ela sabia disso. Tanto é que o meu primeiro curso, né? Eu paguei uma fortuna, eu comprei numa época que eu não tinha dinheiro para comprar. O famoso investiu que não tinha. Investiu que não tinha. Eu lembro que na época eu paguei R$4.000 num curso, né? E sem falar nada para ela. Mas foi através desse curso, dessa mentoria, desse conhecimento que as coisas começaram a acontecer. E aí em outubro, né, a loja começou a dar resultado. Nós vínhamos passando por algumas dificuldades financeiras, em função de alguns reveses que houve na vida, né? Que isso todo mundo passa vez ou outra. E outubro as coisas começaram a dar certo, novembro deu certo, dezembro deu mais certo e eu comecei a ficar preocupado, porque eu era aposentado, né? Eu não tinha firma aberta, não tinha nada, só o CPF, e começou a entrar muito dinheiro na conta na época. E aí eu falei para ela, a gente precisa dar um jeito nisso, né? Só um pouquinho, deixa eu fatiar a tua história aqui em algum momento. Então, assim, em primeiro lugar, o digital não tem essa restrição de idade para você estar entrando no digital. A outra coisa sim, só se aprende errando. Muito. E eu sempre falo dentro das turmas que eu estou mentorando ou em algum grupo de treinamento, aonde você quer estar, você tem que eleger tua tribo. A segunda eleger um mentor, ou 2, 3 mentores para você estar com você, né? Poder crescer. Sim. Então, isso faz bastante diferença. Evidente que o amor faz, às vezes, a gente exercer uma proteção de cuidado e dizer assim, não vai, não faz, você não precisa disso, você tem que fazer outra coisa. E aquele medo de perder a grana, aquele medo de ver você frustrado, triste, perder mais uma conta, só para falar quem está vendo a gente no Instagram ou vendo online, ou depois a gravação dentro do canal no YouTube ou dentro da programação da rádio. Quando você começa a trabalhar com tráfego, que é o processo que ele começou a fazer aqui de lojas, tende que algumas diretrizes talvez você não tenha entendido, alguns motivos de procedimentos dentro do protocolo dentro do Instagram ou do Facebook, você acaba sendo banido da conta, ou seja, você perde a conta. Então você tem que começar tudo do zero, absolutamente tudo do zero, com outro perfil, com outra conta, e perceber onde que você errou, até que
é evidente que quando você não quer mais errar, você vai dentro da política e dentro das diretrizes da plataforma. Daí você vira o expert da plataforma, porque você entende o que é que tá, aonde é que você está errando, né? Muitas vezes a gente quer tanto vender um produto e a gente acaba fazendo uma promessa ali e esquece que às vezes as promessas não pode. Então, a transformação exige principalmente do outro lado, entenda e faça. Muitas vezes a gente faz algumas ofertas, algumas campanhas ou outras pessoas fazem, aonde que simplesmente se a pessoa adquirir vai acontecer, vai um botão mágico, vai mudar a vida dela. Então existe o algoritmo, como você falou, muito bem, que é a Learn Machine, né, do Meta, que aprende com o que a gente está colocando lá de anúncio. E daí a máquina aprende muito rápido, em questão de minutos, em perceber que você está colocando uma campanha, um anúncio com promessas. Então, só para explicar aqui por que você perdeu contas, é porque com certeza você estava com uma vontade tamanha de ganhar dinheiro, não lendo e não aprendendo com um mentor ou com alguém que pudesse te instruir, ou também não lendo lá dentro da política da plataforma, e daí com isso você acabou perdendo conta. Mas depois você começou a pegar gosto? Sim, hoje eventualmente a gente vê alguns gurus, né, algumas pessoas no mercado com algumas ofertas, né, eles falam assim, não, faz com Ctrl+C, Ctrl+V que vai dar tudo certo, você vai ganhar dinheiro rápido. Não existe dinheiro rápido e nem dinheiro fácil no mercado digital, mas o esforço vale a pena. E aí o que aconteceu? A loja começou a dar certo, né, coisa e tal, em março de 2019, eu e minha esposa, né, embarcamos para a Itália. Ficamos 17 dias lá. Fizemos Roma, fizemos Nápoles, fizemos a ilha de Capri, depois subimos para Florença, fomos até Verona, né, queria ver o busto de Juliette lá, fizemos Pisa e acabamos encerrando praticamente a nossa turnê andando de gôndola por Veneza, né? Para quem estava ferrado, né? Quem estava sem dinheiro em outubro de 2018, em 2019, em março, estava na Europa. Bom, e aí as coisas começaram a acontecer. Mas dentro do mercado digital existe uma série de situações que, se você não tomar cuidado, você acaba também tendo seus prejuízos. E eu estava muito novo, muito afoito, porque da mesma forma que as coisas começaram a acontecer rápido, você acaba ficando afobado, entendeu? E nessa afobação, às vezes você perde o controle. E logo em seguida nós tivemos ali aquele problema da pandemia. E no problema da pandemia, os e-commerces, mais específico, aqueles que trabalhavam com produtos oriundos de outros países, tiveram uma dificuldade enorme em função de logística. Apesar de eu ter o controle ali sobre a minha loja, ter o controle ali sobre o tráfego, eu não tinha controle sobre a logística. E aí, dentro desse panorama, as coisas começaram a se complicar, porque produtos que chegavam no Brasil com um prazo ali de 20, 30 dias no máximo, começaram a demorar 90, 120 dias, alguns não chegavam, extraviavam, e você tinha que fazer o estorno, o suporte foi para as alturas. E aí nesse momento, dentro desse cenário, eu resolvi encerrar as atividades no e-commerce. Qual área daí você preferiu atuar? Já que você parou de trabalhar com dropshipping, se você não sabe o que é dropshipping, é um momento que você pega produtos de outros marketplaces ou de fornecedores e coloca em marketplace para você vender. Então, aqui no Brasil, eu contei, porque eu fiz um levantamento outro dia para poder... Eu também atuo em venda de dropshipping de alguns produtos. Temos 33 marketplace no Brasil, então você pode fazer conta em todos eles. Dependendo da plataforma que você tiver com a tua conta, você consegue fazer concorrência entre você mesmo, simplesmente no botãozinho ali, selecionando o percentual de concorrência. Ou seja, nenhuma plataforma você vai ter o mesmo preço. E daí você deixou de atuar com o mercado de dropshipping, que era a intermediação de vendas, né, da produtos do exterior para o Brasil, e daí você foi para que área? Então, aí nós tínhamos um certo conhecimento em tráfego, né? Modéstia à parte, estava dominando bem o Facebook. E nesse momento em que várias empresas encerraram as atividades, comércios fecharam as portas, né? Negócios locais acabaram tendo prejuízo em função da pandemia, da famosa política do fica em casa, né? Eu percebi que
né, e foi uma realidade, várias empresas, para não quebrarem totalmente, começaram a ir para a internet, para anunciar seus produtos ou serviços, mas muitas não tinham, né? A grande maioria não sabia, não tinha a expertise para fazer esse tipo de trabalho. E aí eu comecei a atuar dentro dessa área, né? No primeiro momento, eu conheci mais dois grandes players do mercado, né, que foi o Carlos Ramos e o Lúcio Artes, me convidaram, fiz parte lá da Simplix durante um período, montamos uma agência e começamos a atuar dentro de um nicho específico da saúde. E dentro desse nicho nós montamos uma agência e começamos a atender esse público. E dentro desse público aí, né, eu tenho algumas histórias interessantes, porque nós tivemos, por exemplo, na cidade de Manaus, né, que foi uma das graves crises que nós tivemos lá, em função de algumas situações lá que fugiram do controle. Eu tinha uma cliente lá com um escritório, com um consultório odontológico, que mesmo durante a crise, mesmo durante a pandemia, ela abriu uma segunda unidade, né? Tamanha demanda. E aí nós começamos a trabalhar e ali ficamos, né, durante esse período todo aí. E hoje, né, eu tenho a minha agência, tenho vários clientes, tanto na área de saúde, e hoje eu expandi um pouco mais, né? Tenho clientes também de outras áreas, e tudo dentro desse aspecto, né? Local, clientes locais. Então, só para você que está acompanhando a gente aqui no digital, no nosso canal ou no meu Instagram, Silvana Rosa, existe a função, eu perguntei antes para ele, né, qual a área que ele gostaria, ou gostou mais de estar atuando, na área de representação ou na área de prestação de serviço. Então, só para separar aqui, ele atua hoje na prestação de serviço. Dentre todas as opções e necessidades que uma empresa ou empresário precisa, ele está na cadeira de gestor de tráfego. Qual é o gestor de tráfego? Tem gestor de tráfego de lançamentos, de infoprodutos, tem o gestor de tráfego de negócios locais e tem o gestor de tráfego de e-commerce. E você optou por atuar por negócios locais, onde você hoje é o gestor de tráfego num nicho na área clínica, em subnicho odontológica. Começamos com o nicho de odontologia, né? Hoje a gente expandiu, né? Temos clínicas, temos outros nichos, né? Agregando, porque você vai pegando gosto. Marketing, Silvana, na realidade, para fazer marketing, para atuar na área de serviços, principalmente no que diz respeito a comércio local, você tem que gostar de pessoa, né? Resolver problema de pessoas. E existe uma dificuldade muito grande hoje das empresas que às vezes querem divulgar os seus produtos, os seus serviços e não sabem como. Antigamente, né, eu lembro quando eu era pequeno, tinha aquelas situações famosas onde as pessoas às vezes pagavam alguém, né, com megafone, saía com veículo, né, com alto-falante, falando sobre promoções. Na minha cidade ainda tem, tá? Ainda tem, né? O interior tem muito disso, né? Mas além disso, né, tinha as inserções nas rádios e também tinha as inserções nos programas de TV que eram mais caros. O que aconteceu? Com o advento da internet, né, ela praticamente popularizou, né, o alcance dessas empresas quando elas conseguem anunciar dentro dessas plataformas. Ela popularizou o anúncio. Então hoje, se uma pessoa, por exemplo, se ela tem lá interesse em divulgar um produto ou serviço, se ela resolver pagar uma pessoa lá para ficar numa esquina, num semáforo ou lá no centro da cidade distribuindo um panfleto, ela vai ter que pagar no mínimo aí de R$800 a R$1.200, né, num salário razoável, sem um vínculo empregatício. Com esse valor, né, ela vai alcançar uma infinidade de pessoas dentro de uma cidade, né, levando o seu produto ou serviço dentro de uma proposta legal. Quem sabe hoje trabalhar, quem sabe manusear as ferramentas de tráfego, né, que hoje as duas principais, onde as pessoas mais anunciam, que é o Face e o Google, consegue colocar a oferta ou o produto dessa pessoa na frente de quem realmente está procurando aquilo. No mobile, né? No celular. No celular, entendeu? Hoje eu estava vindo de São Paulo, de Jundiaí para cá, até estava dando uma olhada, as placas, aqueles famosos outdoors, eles estão sumindo das rodovias. Aqui em São Paulo é proibido, né? Sim, aqui em São Paulo foi proibido durante uma gestão, né, passada, não lembro se foi do Dória ou foi antes, mas eu lembro que aqui a Marginal Tietê, a Marginal Pinheiros era recheada de outdoors. Não tem mais, porque as pessoas, o grande outdoor das pessoas hoje é o celular.
Então, o que que acontece? Se você conseguir inserir um anúncio ali para que um usuário interessado naquilo que você oferece, seja produto ou serviço, né? E esse seu anúncio chega a despertar a atenção desse usuário, já é o início de um relacionamento. Essa pessoa vai se aproximar de você. É bem verdade que existem algumas técnicas para se fazer isso, né? E dentro dessa situação toda, desse cenário todo, eu procurei, né? E ainda continuo, né, estudando muito, até porque tanto o Face quanto o Google, eventualmente tem algumas alterações nas políticas, algumas atualizações, inclusive o Face e o Google tiveram atualizações recentes, e isso tudo, de certa forma, impacta a maneira como você vai fazer os anúncios, né? Mas nós temos tido excelentes resultados com os nossos clientes, eu não posso reclamar não, mas é aquilo que eu te falo, quem quer atuar nessa área é muito gratificante, porque você resolve problemas, você interage com pessoas, é por isso que eu sempre comento com as pessoas que têm interesse em atuar nessa área, você tem que gostar de pessoa, porque o marketing é relacionamento, entendeu? Não tem como você atuar nessa área e não se relacionar. Você tem que conversar, tem que fazer reuniões, tem que dialogar, tem que propor estratégias, tem que analisar uma série de situações, e aí quando o resultado vem, você, além de um cliente, você ganha um amigo que não larga mais a sua mão, porque sabe que você não é um custo para ele, você é um investimento, né? Então, dentro desse cenário todo aí do marketing, eu optei por negócios locais e, graças a Deus, né, eu não posso reclamar, porque tem surgido oportunidades incríveis, né? Tenho feito amizades fantásticas e os resultados são assim, muito bons. Mas volto a falar, né? Hoje eu me considero não um top player, né? Mas estou correndo atrás do meu espaço nesse aspecto, dentro desse nicho, né? Eu tenho várias certificações, tanto internacionais quanto certificações do Face, certificações do Google, e a minha vida é estudar, né? Então... Não para nunca, né? Não para, não para. Tem uma coisa que você comentou, e eu vou puxar porque eu também faço uso disso, que é o famoso QI, que é quem indica. Então, assim, por muito, muito tempo, a minha agência também não teve site. Por 5 anos eu não tive site. Por quê? Não achava necessário ter um site da minha agência. Por quê? Porque toda semana eu tinha reunião de fazer o briefing de algum prospect, alguém que estava me indicando, porque eu estava prestando um bom serviço para, seja lá, também atuo na área médica, né? Também atuo para a área de prestador de serviço, e eles sempre estavam me indicando, porque eles começavam a se destacar, e, quem está fazendo para você? E daí acabavam me indicando para poder ter entrevista e tudo mais. Eu acredito que você também faz uso desse network não virtual, não físico, né, mas um network virtual, onde que as pessoas também indicam você pelo bom trabalho que você está fazendo, pelo bom resultado que você está entregando, pela ética, né? Então, geralmente, quem está atuando na área de tráfego, na cadeira de tráfego, você está trabalhando com o dinheiro e o cartão de crédito de outra pessoa. Então, assim, quando eu falo de ética, eu já vi em alguns casos e outras agências e colegas que tiveram um problema sério com o gestor de tráfegos, que pegaram seus cartões lá e fizeram compras em outros lugares, desviaram, colocaram o cartão de crédito em outras contas, e o cliente às vezes não estava entendendo nada, porque ele é uma pessoa normalmente que não parou para entender, ele é o chamado vendido, né? E acabou que ele às vezes pagou lá um valor absurdo no cartão de crédito e não foi indo para ele muitas vezes, né? E eu falo muito na questão de ética, que você quando estiver atuando principalmente na cadeira de tráfego para outros negócios, você está com a vida daquele negócio na tua mão, porque você está com o cartão de crédito daquela empresa. Então, assim, se você não cuidar ou não souber fazer certo, você pode em um dia gastar o limite inteiro do cartão de crédito, qual for, daquela pessoa ou daquela empresa. Eu sempre procuro adotar uma postura, né, de trabalhar com o máximo de transparência com os meus parceiros. Então, quando eu faço o onboard de um cliente, né, para minha agência, eu faço questão de que ele esteja presente, trago todos os ativos dele dentro,
posiciono todos os ativos dele dentro de um gerenciador. Se ele não tiver, eu faço questão de criar. E esse gerenciador eu deixo vinculado à empresa dele e eu fico como administrador secundário. Quando ele vai colocar o cartão, quando ele vai colocar ali o meio de pagamento, né, não há compartilhamento de tela, ele adiciona o cartão, coloca a senha, eu não tenho acesso. E aí eu só sei que existe um cartão porque a própria plataforma vai informar lá e os 4 últimos números daquele cartão. E a partir do momento que a gente começa a subir os anúncios, a cada 15, 20 ou cada 30 dias é emitido um relatório para esse cliente. Então ele sabe quanto que ele gastou, qual foi o custo que ele teve, quanto que ele pagou por clique, quanto que ele teve, qual foi o custo dele por lead. Né? Então é um trabalho muito transparente. E eu costumo falar para os meus parceiros que isso faz parte de mim. Eu trato o negócio, eu trato a empresa dos meus parceiros, daqueles que são clientes da minha agência, como se fosse meu, como se fosse algo meu. Entendeu? Porque a partir do momento que eu visualizo aquilo como sendo meu, eu vou procurar gerar o máximo de resultado. A verba que ele está colocando ali não é minha, é uma verba dele. Então eu preciso ter um cuidado redobrado, porque eu não posso errar com o dinheiro do cliente. Eu tenho que pegar o dinheiro dele e fazer com que aquele dinheiro se transforme em resultado para a empresa dele. Né? E quando isso acontece, o grau de satisfação, o sorriso que a gente vê nos clientes é fantástico, entendeu? E aí vem as indicações, né? Os agradecimentos. Né? E isso é gratificante, porque você gerar resultado para alguém que precisa, para alguém que não só precisa para ele, para a família, mas também tem funcionários, né? Isso é muito legal. Você, de certa forma, você está contribuindo ali pro próprio mercado, para a economia local. Né? Porque ele vende mais, ele contrata mais. Né? E assim as coisas vão acontecendo. Só deixa eu virar aqui minha câmera, que eu estou fazendo as duas coisas aqui, transmitindo no Instagram e também falando com o pessoal que está conosco no canal do YouTube e a audiência da rádio. Marcos, quando as pessoas hoje perguntam por um vovô, cabelinho já branco, como de algodão, o que você faz? Você tem orgulho de dizer que você é gestor de tráfego? Eu tenho orgulho sim. Inclusive, hoje, graças a Deus, os cabelos brancos, né, eles me proporcionam ali uma certa grau de credibilidade junto aos clientes, né? Alguns chegam e falam assim, nossa, você deve estar há muito tempo no mercado, né? E na realidade não é bem isso, né? Só que a minha caminhada no marketing, ela começou e não parou. Todo dia a gente avança um pouco mais. Então é aquilo que eu falei no começo, né? Eu sou um estudioso contumaz, eu passo ali uma média de 3 a 4 horas por dia estudando Face, estudando Google, estudando alguma estratégia diferente. Se de repente eu percebo que alguma campanha não está dando resultado, eu vou analisar se é o criativo, se é a copy, se houve algum problema ali em relação à plataforma, em relação à oferta. Isso tudo a gente vai levando ao conhecimento do cliente e os resultados vão aparecendo. Então, quando as pessoas me perguntam o que eu faço, eu nem falo que eu sou um gestor, eu sou um especialista em aquisição de clientes para empresas e negócios locais. Né? Então, eu não me considero mais ser um gestor. Porque hoje qualquer um que fala assim, eu sou gestor, só deixa eu vai cortar lá e ele aperta aqui, botão lá e fala que é gestor. Cada um dá o nome que quiser para a sua área de gestão de tráfego, tá? Mas também a gente pode falar que eu, por exemplo, falo que sou estrategista de marketing digital. Uma gama de coisas que eu faço e analiso. Você também criou uma biografia, uma descrição atraente para fazer a pessoa perguntar, o que é isso? Porque assim, Silvana, se você parar para analisar, quando você começa a trabalhar de forma séria, de forma profissional, você não aperta botões. Você analisa as plataformas, você analisa as políticas, você propõe estratégias que dão resultado. E quando você tem esse conhecimento, você tem capacidade para montar para esse cliente um fluxo de aquisição de clientes que cheguem até o comércio, até o negócio dele, de forma consistente e previsível. É muito comum hoje as pessoas que anunciam na internet, e eu vejo isso com muita frequência, uma abordagem agressiva, né? Compre agora, né? Adquira agora, não vem agora, e não sei o que, coisa e tal.
é aquela abordagem imediatista, agressiva, que as pessoas, quando estão ali navegando nas redes sociais, elas não estão ali, não entram nas redes sociais para ver anúncio, elas entram para interagir. Né? Elas entram para se divertir, para falar sobre política, religião, esporte e tudo mais. E dentro desse ambiente, né, trazendo para os dias de hoje, que nós vivemos um período extremamente conturbado e polarizado em função de políticas e outras situações, as pessoas elas têm a sua atenção dispersa sobre esses temas. E dentro desse ambiente todo aparece um anúncio. Se o anúncio não for atrativo, não chamar a atenção, a pessoa simplesmente passa. Ela rola o feed e aquele anúncio ficou para trás. E às vezes era algo que seria interessante, só que ela ignora porque o anúncio foi mal feito. A abordagem foi mal feita. Né? E quando isso acontece, o Face não quer nem saber. Ele falou, viu, alguém viu seu anúncio, eu vou cobrar, porque ele cobra por impressão. Né? Só que o anúncio não chamou atenção. Mas o Face não quer nem saber se chamou, se deu resultado ou não. Porque o que as pessoas não entendem é que nem Face, nem Google, nem TikTok, nem qualquer outra plataforma vende absolutamente nada. O que essas plataformas fazem é mostrar o seu anúncio. Entendeu? E qual que é a função do anúncio? A função do anúncio, ela tem uma só, chamar a atenção do usuário. Né? A pessoa tem que olhar o anúncio e tem que parar. Opa, chamou atenção. Se ela chamou atenção, se ela lê a descrição, já é um primeiro ponto, já é um ponto positivo. Se ela clicar nesse anúncio e for para a página, aí um outro ponto positivo. E aí começa um relacionamento. Tá, só deixa eu separar aqui mais uma vez. Vamos lá. O Marcos, ele faz lá a estratégia, ele opina sobre os criativos, que são os anúncios, né, as artes. Então, assim, muitas vezes as pessoas têm negócios e elas não estão preocupadas em fazer uma boa arte, uma arte criativa, uma arte limpa para poder fazer. Então, o anúncio daquele seu negócio. Muitas vezes eles pegam imagens prontas, acabam perdendo anúncio porque pegam imagens de domínio, não é domínio público, existe banco de imagem hoje na internet. Então, assim, tem todo um cuidado de quem é a pessoa que vai estar fazendo a arte, que é aquela arte ou o vídeo que vai para dentro entregar para o gestor de tráfego. Então, quando você vai ter alguém para cuidar do seu negócio, para poder fazer o tráfego, são algumas áreas que uma completa a outra. A primeira é a pessoa que vai fazer a estratégia. A segunda é a pessoa que vai fazer o conteúdo para esse material, essa empresa, esse profissional. Muitas vezes é todas essas profissões em uma única pessoa, mas está tudo bem. E tem empresas grandes e profissionais grandes que para cada palavra que eu estou citando aqui, é uma pessoa que vai estar cuidando. Então, depois do estrategista, vem a pessoa que vai fazer a comunicação, as artes. Então, muitas vezes, nesse ponto, muitos empreendedores acabam pecando porque eles acabam comprando produtos, que é as artes, de profissionais que não têm a interação, não têm a estratégia com o seu negócio. Artes com imagens que às vezes são pegas no Google ou em qualquer outra plataforma. E quando sobe um anúncio, a denúncia porque você está usando imagens ou conteúdo de alguém que tem direito. Não pode fazer isso. Então, quando você estiver fazendo alguma coisa para a sua empresa, seu negócio, seja lá qual for, da sua igreja, seja qual for o comunicado que você queira fazer, se certifica de que a mensagem que você está passando é realmente com conteúdo seu, conteúdo genuíno, ou você trabalhou, passou por algum banco de imagem que essa imagem tem direito de domínio público, então você pode usar. Ou tem bancos comprados, banco de imagens comprada. Então tem que tomar bastante cuidado nisso. O gestor de tráfego, ele faz toda a estratégia para poder chegar no seu negócio, na sua igreja, seja onde for, o maior número possível de pessoas interessadas através desse criativo, desse anúncio. Agora, se você errar nessa comunicação, você acaba perdendo dinheiro, se frustrando e botando a culpa no cara do tráfego. E não é. Muitas vezes esse problema não está no tráfego, está em você não ter as pessoas certas para trabalhando com você.
porque tem que formar um time ou eleger uma pessoa que ela é capaz de fazer tudo isso 3 em 1, 4 em 1, mais a pessoa do gestor de tráfego que vai estar completando essa informação para poder ter o negócio ser bem visto fora e as pessoas se interessarem para vir. Então, para quem for trabalhar na área de servir, aqui tem o cara do design, que você pode sim estar trabalhando com ferramentas gratuitas hoje, como Canva e similares. Você pode estar vendendo banco de criativos para negócios locais e ganhando muito bem por isso. Você pode ser conteudista, pessoas que fazem conteúdo baseado naquela estratégia para aquela clínica, para aquela padaria, para aquele negócio que for. Você pode ser a pessoa que está elaborando campanhas junto com o gestor de tráfego, entregando para ele pronto. E dizendo, a campanha vai de tal data a tal data, porque tem muitas datas comemorativas no Brasil e a pessoa que consegue explorar bem essas datas, consegue faturar mais. Então, o cara do tráfego, ele vai ter lá o budget, que é o orçamento, né? Quanto é que você está determinando para poder faturar, gerir o teu tráfego ali naquela campanha. Ele vai usar esse valor dentro do teu limite que você permitiu, dentro do acordo comercial que você tem, e com isso você vai ter o retorno dentro do seu negócio que você às vezes vai se surpreender. Uma pergunta, Marcos. Eu sei que a gente está falando aqui de encher o cliente de clientes. Já teve pedido para você de para a campanha, não estou dando conta? Já teve, sim. Já teve. Porque assim, ó, quando a gente começa a fazer tráfego para uma empresa, para um comércio, o que as pessoas às vezes, no primeiro momento, pensam é que, não, eu vou começar a anunciar e já vai chover de clientes. E não é bem assim as coisas. Existe um período de maturação, né? Por exemplo, no Facebook, quando você sobe uma conta, você sobe um anúncio numa conta nova, você tem que deixar esse anúncio rodar no mínimo ali uns 3 dias. Depois uma janela, que a gente chama janela de atribuição, que seria uma janela de 7 dias, para você fazer toda a análise daquele anúncio, verificar as métricas e ver se ele está indo na direção certa ou não. O Google ele tem um outro estilo. Você sobe um anúncio, são 7 dias de aprendizagem, depois mais 7 de otimização. Quer dizer, em 7 dias ele vai tentar achar o público que você escolheu, que você indicou para ele, depois mais 7 dias ele vai tentar otimizar em cima daquele público. E somente após é que os resultados vão vir. Acontece que o que as pessoas ainda têm uma certa dificuldade, fala assim, não, eu vou começar a anunciar e já vai chover de clientes. Não, o tráfego, eu sempre costumo falar que não é a primeira coisa que se deve pensar. Ele deve ficar por último. Antes de colocar tráfego para rodar, antes de colocar um anúncio para rodar e jogar tráfego, jogar volume em cima desse anúncio, a gente precisa fazer uma análise em toda a estrutura desse cliente. Então, todas as vezes que eu assumo a conta de um parceiro novo, de um cliente novo, eu faço questão de fazer uma auditoria nas contas desse cliente. Então, eu vou analisar toda a estrutura do Face dele, se ver se está tudo em ordem, se está tudo ok. Eu vou analisar toda a estrutura do Google, também as estruturas digitais, o que ele tem no mercado digital, se ele tem Instagram, se ele tem uma página bem bacana, uma página bacana no Face, se ele tem o Google Meu Negócio, que para quem trabalha com negócios locais, o grande X da questão mora exatamente ali no Google, que é a página ali, aquele detalhe do Google Meu Negócio que muita gente acaba passando batido e não investe. Ali está praticamente o coração de uma empresa, o coração de um comércio que quer anunciar numa determinada região, seja produto ou seja serviço. Se o Google Meu Negócio estiver bem organizadinho, bem configuradinho, entendeu? E você conseguir fazer toda uma estrutura em volta, aí você anexa todos os ativos nesse entorno, faz com que todos os ativos ali de Face, Google, aí você pode trabalhar com YouTube, com rede display, com rede de pesquisa, com Facebook, com Instagram, mas orbitando tudo em volta do Google Meu Negócio, você explode. Você explode o comércio dessa pessoa em interesses, né, para que quem se interessa por aquele produto ou serviço vai ver ele. Eu tive um cliente, eu ainda tenho ele, né? Inclusive hoje eu conversei com ele. Quando nós começamos, ele tinha uma unidade, hoje ele está com 2 unidades, né? E ele chegou um momento que ele falou assim, Marcos, o que você está fazendo? Eu falei, estou trabalhando. Ele falou,
Não, é que teve um cliente que chegou para mim dias atrás e falou assim que não aguentava mais me ver. Onde eu ia, ele me via. Onde ele ia, ele me via. Me via, até nos joguinhos dele, ele me via, né? E aí essa situação onde esse parceiro começou a entrar em evidência, e detalhe, não é uma cidade pequena, Campo Grande, né, é uma cidade relativamente grande, né, uma cidade relativamente bem populosa em termos de densidade ali. Ele começou a aparecer com tanta frequência que hoje ele é um dos líderes do nicho dele, do sindicato dos nichos dele lá na região, né? Tamanha exposição. Isso foi todo um trabalho. No começo ele tinha dificuldade de fazer vídeo, falava, vamos fazer o seguinte, vamos deixar, né, os criativos como figuras, como aqueles criativos estáticos, não vamos investir nele, vamos investir em você, vou transformar você na cara da sua empresa, o que você acha? Você topa? Né? Aí eu montei lá para ele lá alguns scripts, né? Dei algumas dicas, ele me mandava o vídeo, né? Eu fazia edição de vídeo. Detalhe, não é todo gestor que faz isso, tá? Com o advento, né, da pandemia, né, houve um boom de oportunidades no mercado digital. Então as grandes empresas hoje lá têm departamentos, né, para o marketing, para a parte de design, para a parte de consultoria, de repente se for uma venda consultiva, tem uma série de departamentos que o marketing oferece, até para copyright, né, a pessoa lá que vai fazer a copy e tudo mais. Mas quando você trata com negócios locais, às vezes a pessoa não consegue bancar uma verba ou reservar um orçamento para contratar uma pessoa em cada aspecto para resolver isso, né? E aí, em função disso, é por isso que eu falo, né? Eu tirei algumas certificações internacionais, né? Atualmente... Você também é full stack, né? Sou full stack marketer, né? Eu tenho todas as certificações da Digital Marketer. E em função disso, hoje eu consigo olhar de uma forma panorâmica e fazer e resolver problemas em áreas específicas dentro do comércio, dentro da empresa da pessoa. Então eu posso tanto atuar num comércio com um parceiro que tem um comércio local pequeno e resolver todos os problemas dele ali, tá? Ou de repente atuar numa grande empresa simplesmente fazendo a parte de auditoria ou de consultoria, mesmo ele tendo toda a parte de os departamentos de marketing dentro da empresa. Então, mas volto a falar, isso é uma caminhada, entendeu? É uma construção, né? Uma construção. Só deixa eu comentar aqui, eu sou apaixonado pelo Google. O Google é uma ferramenta e é um blog, né, com vários links lá dentro. Se você está escutando a gente, seja na rádio ou seja no Google, imagina no YouTube, imagina se quando você colocar aí no seu celular um serviço que você busque, seja ele do chaveiro, seja ele de veterinário, seja ele de qual for o serviço que você colocar lá e colocar em prestador de serviço, quando você vê as indicações à sua direita, num raio de 2 km até 10 km, aquilo ali é tudo gratuito para você estar ali dentro dessa plataforma. Então, assim, se você tem um negócio e não está dentro do Google Meu Negócio, que hoje é Google Maps, entenda que ninguém pode estar chegando no teu negócio porque não tem um GPS para chegar nele. Hoje, dentro das inúmeras certificações que a gente tem o ateliê do Google lá para você fazer treinamento, mas se você é capaz de contratar ou chamar alguém para poder criar a tua conta no Google Meu Negócio, configurar os teus serviços ou produtos, porque tem categorias diferentes. Ele virou uma mídia hoje que você faz postagens semanais ou diárias dentro dele. Você pode colocar mini vídeos também dentro dele. Você pode fazer anúncio direto por teu WhatsApp, já que você não tem site, e você vender dentro dele. Agora, se a pessoa já tem um e-commerce, que é uma estrutura de venda de produtos online, ela pode ir para o Google Merchan. Então, lá dentro, ela vai também fazer campanhas e anúncios de divulgação do seu produto e vai aparecer mais. Então, se você for lá e colocar adubos para suculenta, que é uma plantinha que pouca água lá, que você pode ter dentro da sua casa. E você encontrar lá que do lado da sua pesquisa, no display do seu celular, tem ali o valor e quanto é que tem, essa empresa que está colocando seus produtos ali dentro e mostrando para você, significa que ela está usando o Google Merchan, aonde que ela está colocando a sua loja à venda lá também.
Então, tem inúmeras possibilidades dentro da ferramenta Google. Ela tem mais de 80 links lá dentro, é um blog, né? Você vai avançando com o seu negócio e criando visibilidade lá dentro. Além, claro, né? Eu tenho um site e eu quero que meu site seja o primeiro na busca. Tem essa possibilidade. Então, essa pessoa que vai estar subindo, ranqueando o teu site dentro da ferramenta, ela vai fazer duas coisas. Uma, ela vai trabalhar com tráfego, e a outra, ela vai trabalhar com uma engenharia de dados para fazer com que os seus dados, seu nome, o serviço que você faz, ela esteja claro, respeitando as diretrizes da ferramenta, sejam ranqueados dentro do Google. Então, com isso, você tem o SEO e o tráfego, que casados você consegue subir um site e estar na primeira coluna de busca. Então, é tudo um conjunto de atividades que você pode estar fazendo para o seu negócio. Agora, se você está na cadeira de servir, que é a pessoa como o Marcos que está aqui na minha frente, e está na cadeira de servir, não importa a idade, só vê a habilidade que mais te atrai, busque uma tribo, umas pessoas que estão já fazendo, busque um mentor, alguém que possa estar te instruindo, e veja como que você pode estar fazendo. Marcos, eu te chamei aqui para duas coisas. Uma, eu sei que você tem um treinamento e, em primeira mão, a Elis vai me matar. Mas assim, a gente tem um programa dentro da rádio que vai ser o Instituto Adore Mais. E lá dentro a gente vai colocar cursos onde vocês que estão acompanhando a rádio vão conseguir fazer treinamentos com pessoas como o Marcos. Então, o Marcos vai deixar um treinamento dele, como que você pode estar trabalhando com tráfego, aprendendo, se certificando e atuando no mercado de gestor de tráfego com ele. Então, a gente só está esperando aqui concluir algumas atividades e eu acredito que daqui a uns dias a Elis vai estar anunciando e o teu curso vai estar lá dentro. Então, muito feliz de tê-lo aqui hoje e comunicar a todos essa novidade. Eu fico muito honrado com isso, viu, Silvana? Nós começamos uma caminhada ali no certificado C10K, né? Só deixa eu completar aqui. O Marcos é meu aluno. Ele faz parte da academia da minha academia chamada Marketing C10K, que é consultor C10K. E lá dentro ele se destacou e também virou instrutor-mentor. Sim, e aí a gente participou da primeira turma, né? E foi uma grande honra, até porque eu sempre procurei ficar meio que nos bastidores, né? Porque é aquela velha história, né? Diz que quando uma lata faz muito barulho, é sinal que ela está vazia. Então, lata cheia não faz muito barulho. Meu pai fala diferente. Ele diz assim, dá para saber se a carroça está vazia ou não de longe, pelo barulho que ela faz. Sim. Então, a gente vai de forma tranquila, de forma bem, bem suave. E eu aceitei um convite ali para participar ali do corpo de instrutores, me sinto honrado, né? E tem um curso que está lá vinculado à Academia C10K. Esse curso está disponível em algumas plataformas, fico feliz em de repente estar sendo disponibilizado em outros. E detalhe, eu inclusive me comprometi junto ao Neemias, né, de estar atualizando esse curso, né, porque o que ocorre? Quando você trabalha numa determinada área, como negócios locais, existe uma série de fatores que podem influir no sucesso ou não de uma campanha. E esses fatores, muitos deles são, às vezes eles são oriundos de adversidades políticas, de adversidades momentâneas, de diversidade de circunstâncias e situações. Então, para tudo isso, existem algumas atualizações, tanto na ferramenta quanto no Google. E aí o que ocorre? Voltando ao Google, né? Você falando ali do Google Meu Negócio. Para quem tem negócio local, seja de produto, seja de serviço, precisa ter ali não só uma conta muito bem configurada, tá? Mas também se relacionar. Eu costumo falar para os meus parceiros, e eu incentivo eles nesse caminho, que o Google Meu Negócio é como se fosse o Instagram do Face, né? Porque ali você pode colocar fotos, ali você pode colocar vídeos. E o melhor de tudo, Silvana, você consegue se relacionar com o seu cliente, você consegue receber feedback dele. Você consegue responder ele, você consegue interagir com o seu cliente. E essas interações lhe trazem credibilidade. E essas interações fazem com que outras pessoas baseadas nesses feedbacks se dirijam ao seu comércio, se dirijam ao seu negócio, procurem o seu produto ou o seu serviço.
E a grande maioria das pessoas não sabe fazer isso. Não sabe, porque tem toda uma metodologia para que isso dê resultado. E as pessoas não sabem, né? E a gente atua nessa área também, orientando, acompanhando, ajudando essas pessoas. Para você ter uma ideia, eu tenho um cliente meu do Rio de Janeiro. Quando nós começamos o trabalho com ele, nós fizemos alguns prints, eu dei uma olhadinha no Google Meu Negócio, não tinha um feedback. Não tinha nada, 0, 0, 0, 0. Né? Hoje ele está com mais de 80 feedbacks positivos, né? E está crescendo. Falei, não para, não para. O que acontece? Quanto mais feedback positivo a pessoa tem ali dentro daquela plataforma, mais barato fica o anúncio. Maior o alcance do anúncio, ele acaba atingindo mais pessoas. Porque quando você tem um relacionamento legal, o que as plataformas visualizam? O que o algoritmo entende? Opa, ele está proporcionando uma boa experiência para o cliente, uma boa experiência para o meu usuário. Então eu vou mostrar esse anúncio de forma mais frequente a um preço menor. É o famoso leilão que tem lá dentro do Google, que tem dentro do Face. E às vezes as pessoas ficam naquela situação, pô, eu estou fazendo um anúncio, mas estou pagando muito caro, mas não estou tendo resultado. Porque a experiência que ele está proporcionando para o usuário da plataforma não é uma experiência boa. É um conjunto baseado na tua experiência também. Porque, por exemplo, eu decido se eu vou ir num negócio, seja no restaurante ou em qualquer situação, às vezes pela avaliação do Google. Então, se você é uma pessoa que toma decisão pela avaliação do Google, imagina se seu cliente também possa estar tomando a decisão de ir ou não no seu negócio baseado na sua recomendação de avaliações. Então, assim, para clínicas, para prestador de serviço, é muito importante você ter rápido no teu WhatsApp, terminou o atendimento, já pergunta pro seu cliente, você quer me avaliar? Hoje eu já vi em algumas lojas, até em restaurante, tem 2 QR Code. Um QR Code é o do pagamento e outro QR Code é da avaliação. A pessoa quer que avalie ali e daí se a pessoa avaliar, ela ganha um docinho, alguma coisa para poder ficar feliz, grato pelaquela oportunidade. Muitas vezes o cliente avalia mais por estar feliz, porque teve uma boa refeição, um bom serviço, um bom atendimento, e quanto tempo a pessoa consegue ter feedback daquele restaurante, daquele serviço. É muito rápido o retorno que tem. Então, assim, a outra coisa que eu queria completar, Marcos, nenhum negócio ou nenhum empreendimento ou prestador de serviço, seja qual for, deve delargar na mão do gestor de tráfego. Ele é 50-50 ou no máximo 60-40, porque a equipe e o dono do negócio, a gestão da empresa, ela tem que fazer o resto, senão não tem como. É um trabalho de parceria, né, Silvana? O que ocorreu foi o seguinte, com o advento da pandemia, né, e esse fechamento quase que completo e total, né, as pessoas foram em uma debandada gigante. As redes sociais tiveram uma explosão muito, muito grande, não só de usuários, mas também de anunciantes. As empresas foram para lá. Nós tivemos um crescimento que era esperado nos próximos 5 anos, aconteceu em menos de um ano. O tempo médio das pessoas que ficavam nas redes sociais, que era de 2 a 3 horas por dia, saltou para quase 8 horas diárias, 7 a 8 horas diárias. Então está todo mundo ali. E as empresas que estão lá, muitas vezes estão anunciando de forma errada, estão fazendo o jogo errado, estão tendo prejuízo e não tem resultado. Marcos, a gente está chegando ao fim do nosso programa aqui, então eu queria muito comentar que embaixo do vídeo aqui a gente vai deixar o link das redes sociais do professor Marcos, e vocês podem estar acompanhando ele, vocês podem estar vendo se ele é um possível prestador de serviço para o seu negócio, para a sua clínica, pode estar chamando ele. Também vou salvar a live que eu estou fazendo no Instagram, vou deixar lá as redes sociais dele. Marcos, qual é a recomendação ou inspiração que você queira deixar? Mas eu queria pegar, não para os novos têm um pouquinho mais de facilidade, mas aquela pessoa que tem idade, rapidinho, meio segundo. Retroceder nunca, render-se jamais. E se tiver que desistir, tem que desistir de ser fraco. Olhar para frente e continuar o jogo. Show de bola. Espero que você tenha curtido. Nos vemos na próxima quinta-feira. Obrigada.